Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas. Boa noite a você que acompanha nesse momento nosso de meditação da palavra de Deus. É uma alegria, é uma responsabilidade, mas são palavras que a gente vai refletir juntos, buscando o amor de Deus. Então, nosso muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham e participem, mandem sugestões, perguntas, que a gente pode estar aqui atendendo também aquilo que interessa a cada pessoa. E nós vamos hoje fazer uma pergunta para nós mesmos para começar esse momento. A minha pergunta é: para que nos colocamos diante da palavra de Deus? Esse é o nosso objetivo, nos colocarmos diante da palavra de Deus. Mas para quê? Nós estamos vivendo esse momento quaresmal, um momento de nos aproximarmos mais e mais de Deus, buscando orientações, buscando um caminho de conversão. E a carta do apóstolo ou servo de Deus, Tiago, São Tiago, é uma carta que nos ajuda muito a compreender o que é realmente conversão. Converter-se, mudar de mentalidade, mas uma mudança que vai levar à mudança de atitudes. E esta carta é muito rica nesse sentido, porque ela vai nos orientar como é viver a religião do puro amor, a verdadeira religião, a fé. E esse momento tem que mexer com o nosso pensamento, tem que mexer com o nosso coração, tem que nos levar a mudanças que nos levam a um amadurecimento na aproximação de Deus. Então, esse momento nosso, dentro desse período de quaresma, nós vamos ver o quanto essa carta vai nos ajudar a refletir sobre a necessidade da nossa conversão. Nós vamos começar com a leitura da carta, então, de São Tiago. Vamos ler do capítulo 2, versículos. Vamos começar só do 1 ao 13, depois nós fazemos do 14 ao 26. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Já podemos até ir refletindo dentro da própria campanha da fraternidade. O que é acepção de pessoa? É fazer diferença na maneira de ver, de enxergar as pessoas, a maneira de avaliar o outro. Então, é o primeiro passo da nossa reflexão de hoje.
Continuando no versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com um sórdido vestido, e atendardes mais para o que traz o vestido predoso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu não fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Então, o que ele está falando para nós? Como nós enxergamos as pessoas da nossa comunidade? Como nós acolhemos as pessoas que chegam à nossa comunidade? Que valor tem aquela pessoa? Que valor humano eu estou dando? Eu estou dando um valor pela aparência ou eu olho como um ser humano? É uma boa pergunta para a gente fazer. E se aqui a carta de Tiago está falando para aquela comunidade, é porque ele estava vendo diferença de forma de acolhida dentro daquela comunidade. Como a palavra de Deus, ela não tem tempo, ela é ontem, hoje e amanhã, ela nos pergunta também como nós estamos vendo as pessoas com os olhos do amor, com os olhos de Cristo, sem fazer essa diferença das pessoas, sem julgar. Continuando no versículo 4. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Ele nos alerta na igualdade entre as pessoas. Ele não está em absoluto discriminando ninguém. Não está fazendo acepção, dizendo este ou aquele tem um valor maior. Ele está dizendo, todos são amados de Deus e que a gente na comunidade trate a todos com a dignidade que merecem. Olha como a carta está dentro da campanha da fraternidade deste ano. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam a tribunais? Porque naquela época, naquela sociedade, estas comunidades que ele está escrevendo essa carta, não é específica, eram para todas as comunidades, e ele sabia da perseguição daqueles que se convertiam ao cristianismo, que eram pessoas humildes, simples, e que eram perseguidas por aqueles que não queriam ver acontecer o que era a proposta de Deus, a igualdade entre as pessoas. Então, o tempo inteirinho, ele analisa este fato. Ele não vai falar do rico porque ele tenha mais ou menos. Ele vai falar do rico que faz mau uso da sua riqueza,
que se acha tão importante que passa a pensar que ele sequer precisa de Deus. Isso, às vezes, pode acontecer com o nosso coração, de nos acharmos tão superior a outro, achando que temos um conhecimento ou uma riqueza, não precisa só ser econômica, não, mas uma riqueza de conhecimento maior, de entendimento maior, e que a gente se ache superior ao outro. Então, o que ele está frisando para nós é essa igualdade. Então, ele diz aqui que as Escrituras falam da lei real: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o texto gira em torno da busca da igualdade, de não se fazer diferença, seja por raça, seja por status social, seja por que motivo for. Nós não temos o direito de julgar. O julgamento cabe a Deus. Continuando a nossa leitura, se nós chegarmos no versículo 13, ele diz: cuidado, viva de forma misericordiosa, porque olha o que ele diz: o juízo não será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele está dizendo que nós temos que ser misericordiosos. A aceitação do outro. Aceitar não significa concordar. Nós podemos, às vezes, não concordar com uma situação, mas nós não temos o direito de discriminar. Nós temos que nos pôr numa atitude de amar e de orar. O julgamento cabe a Deus. Agora ele vai entrar na segunda parte do capítulo, que vai falar que a fé sem obras não serve para nada. Vamos entender bem o que é isso. Vamos ver o que ele fala. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos todo dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que servirá isso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Podemos já começar a conversar um pouquinho. O que é fé? Fé é aceitar um projeto de vida. Por isso nós estamos diante da palavra de Deus. Nós estamos aceitando esta palavra como a orientação da nossa vida. O que nós acreditamos e em que ou em quem nós confiamos? Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus.
Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Mestre. Como Salvador, Ele morre para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Como Mestre, Ele nos orienta como tomar posse dessa salvação. Porque como Mestre, Ele é o caminho que nos indica como realmente dizer: sim, eu aceito esse projeto, eu aceito Jesus Cristo. Então, como viveu Jesus? Ele viveu para revelar todo o projeto de Deus. Viveu amando, para nos ensinar a amar. Nunca fez acepção de pessoas. Ele olhava no olho, ele estendia a mão, ele amava. É esse Cristo que eu aceito como meu Senhor? Por isso, eu aprendi dele que eu tenho que amar, que eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que me aproximar do outro. Eu não posso fazer diferença, acepção de pessoa. Vem aí as minhas obras. Por que essas obras são importantes? Porque elas são o testemunho da minha gratidão ao amor de Deus. Então, as minhas obras são os frutos da minha fé. É o meu agradecimento pelo amor que Deus tem por mim, que me fez, olha que lindo, Ele me fez filho de Deus, Ele me fez irmão de Cristo, Ele me fez um seguidor de Cristo. Então, isso é minha fé. Aceitei um projeto e vou viver. Então, a fé sem a vida não tem sentido. O testemunho é aquilo que eu provo que tenho fé. Não são as minhas obras que me levam para o céu. Não, não. Quem me leva é Jesus. E Ele me leva porque eu aceitei e vivo esta fé. Essa é a grande conversão desse momento quaresmal. A gente deixa Deus entrar no nosso coração e as nossas atitudes comprovarem o nosso amor a Deus e ao próximo. Acho que deu para ficar bem claro, porque tem uma diferença muito grande a gente entender bem que a obra é a forma de eu agradecer a Deus o que Ele fez por mim. É a minha vida a serviço do projeto de Deus. E continuando, ele fala assim, lá no versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé é aperfeiçoada, é mostrada, é testemunhada. E cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. E nós também vamos ser chamados amigos de Deus. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, quando protegeu o outro, quando teve amor pela vida do outro, uma mulher que era considerada uma pecadora. Então, olha o cuidado dessa carta com cada atitude nossa.
Como a gente julgaria essa meretriz, essa mulher que dava o próprio corpo para o ganho da sua própria vida? Como é que a gente julgaria ela socorrendo aqueles que morreriam se ela não socorresse? Quem somos nós para julgar? O julgamento cabe a Deus. Aí ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Por isso, quando eu tenho fé, eu respeito o outro. Eu não faço diferença entre as pessoas. Eu não julgo. Eu tomo cuidado. Esse é o nosso texto, dentro desse período em que a própria campanha da fraternidade está nos convidando a uma conversão, a olhar para nós, olhar profundamente e dizer: perdão, Pai, por às vezes eu precipitadamente poder fazer acepção de pessoas. É a nossa oração de hoje, que a gente tenha coragem de amar igualmente a todos e deixar qualquer julgamento para Deus. Se eu contasse para vocês, um domingo, numa missa, um rapazinho sentou do meu lado, mas era um menino com a roupa toda suja. Mas esse menino chorou durante a missa. E quando foi hora da comunhão, ele disse para mim: mas eu posso ir também? Eu disse: por que você está chorando? Ele falou: porque eu estou cheio de problemas. Eu posso receber Jesus? Corajosamente eu disse para ele: pode. Tenho certeza que ele vai entrar na sua vida e mudar a sua vida. Se eu fizesse acepção, eu ia dizer: não, primeiro você tem que confessar, não ia nem dar tempo. E aí eu fui conversar com o padre, encaminhei esse menino para uma conversa, e depois eu não sei o que aconteceu. Eu espero que Cristo tenha entrado na vida dele. Posso ter sido até julgada na hora. Não façamos acepção de pessoas. Cristo quer entrar no coração de cada um, até do nosso. Que Ele entre. É a nossa oração de hoje. Que Jesus entre. Mude, transforme a nossa vida, nosso temperamento. Refreie os nossos julgamentos. Nos ensine a amar. E o compromisso dessa leitura é a gente fazer esse exame de consciência e amar. A fé testemunha o quanto eu amo na maneira como eu vivo. Agora tem para vocês a sugestão da semana. Faça essa sugestão, você pegue o seu caderno, escreva, converse com Deus. Deus conversa com você, com a palavra dele e com tantas outras maneiras. Veja Deus, ouça Deus, converse com Ele. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar.
Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.